Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de interpretação do Evangelho de Jesus. Para hoje, escolhemos uma passagem que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 18. Assim ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o assemelharei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em seu horto, cresceu, tornou-se uma árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. E aqui algo muito importante. Jesus não assemelha o reino de Deus a um castelo, ao templo de Jerusalém, às fortalezas romanas e nem a mansões luxuosas. O Mestre compara o reino divino a uma semente de mostarda que transforma-se numa árvore e passa a ter a condição de se oferecer ao mundo no aspecto de um ninho para abrigar as aves que chegam ao jardim da criação. Então fiquemos com esse conceito. O reino de Deus é semelhante a uma árvore que se oferece ao mundo à feição de um ninho. Onde esse ninho deve ser construído pelos homens. E aí nós fizemos algumas anotações e vamos comentá-la com vocês. Onde guardamos o nosso bom tesouro? No coração. Todo coração humano é um ninho em potencial. É lá que o Cristo deseja ver a semente de mostarda se desenvolver, transformando-se numa árvore que tem a capacidade de abrigar aqueles que chegam ao jardim da nossa vida. O reino de Deus é um reino do sentimento. O ninho do pássaro é construído com um trabalho de idas e voltas ao campo da natureza. Ramos e folhagens são trançados com muito cuidado para abrigar outros seres. E aqui nós vemos também a lei de trabalho. Os ninhos não surgem nas árvores se não houver o trabalho dos pássaros que vão e voltam aos campos da natureza a fim de erguerem as suas construções e as suas moradas. O mesmo se dá conosco. O reino divino, o ninho divino no coração dos homens não nasce através de passes de mágicas e nem de milagres do eterno. Todo homem precisa trabalhar para que essa construção divina possa erguer-se na intimidade do seu coração, a maneira de como fazem os pássaros, buscando os elementos, as folhagens, os ramos no campo da natureza que nos é ofertado pelo nosso Pai. No coração do homem, os versículos do Evangelho precisam ser igualmente trançados. Se os pássaros trançam as folhas, as ervas, trançam os ramos, os galhos, nós precisamos trançar em nosso coração os versículos, as lições
miúdas e grandiosas do Evangelho, no seu aspecto de luzes espirituais: benevolência, perdão, piedade, doçura, paz, mansidão. São alguns desses fios que erguerão o ninho do amor em nosso coração. Todas as virtudes são fios dispersos na natureza. A gratidão, a mansidão, a paz, a misericórdia, a piedade. E todas elas se unem, trançadas uma na outra, para que surja o ninho que é o símbolo da síntese do amor no coração dos homens. Porque o ninho, ele abriga e protege aqueles que se aproximam de nós. O pássaro constrói um ninho para proteger e cuidar dos que ainda não podem voar. O reino de Deus, que é o ninho no coração, é para proteger e cuidar dos feridos do caminho, como fez o bom samaritano. Nós só iremos nos preocupar verdadeiramente com as dores, com as restrições, com os pesares, com as lágrimas do nosso semelhante, quando o nosso coração começar a entrelaçar os versículos do Evangelho, erguendo esse ninho de amor, esse ninho acalourado que acolhe e protege aqueles que se aproximam de nós, como fez o bom samaritano que Jesus tanto exaltou como modelo de justiça e de vida eterna. E quanto mais versículos do Evangelho são reunidos em mim como elementos de virtudes, maior será o tamanho do reino no meu coração. E reunir os versículos do Evangelho não é decorar os textos bíblicos, não é saber de cor e salteado o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. Reunir os versículos do Evangelho no coração é internalizar as luzes espirituais, as virtudes que eles carregam e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossas vidas. Quantos corações conhecem de cor os ensinamentos de Jesus, mas não possuem no coração um ninho capaz de abrigar as aves indefesas que o Senhor coloca em seu caminho, coloca no jardim das suas vidas. Se o reino de Deus cresce, o número de abrigados também vai crescer em nossos corações. Então vão chegar os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos, os leprosos, as prostitutas, os cobradores de impostos, ou seja, os nossos irmãos. Quanto mais versículos, quanto mais luzes espirituais do ensinamento de Jesus são trançadas e combinadas no coração do discípulo, maior a sua capacidade de recepcionar, de acolher, de entender, de compreender as dores do seu semelhante. A casinha de Simão Pedro era um ninho de amor. A casa do caminho, a primeira construção humana,
do cristianismo também era um ninho de amor, porque ali encontravam-se a compreensão evangélica dos apóstolos. Tinham os fios das virtudes entrelaçadas de Pedro, de João, de Tiago, de Estevão. Eles se combinavam, cada um ofertava a virtude que já possuía, e aquela casa abrigava os doentes, os desvalidos, os desesperados, os descamisados do caminho, os seres que Jesus tanto amou e tanto acolheu na sua passagem pelo mundo. Os nossos corações não terão mais restrição a nenhum tipo de gente. Jesus nunca se contaminou por estar em contato com as mazelas dos outros. Pelo contrário, seu amor purificava as mazelas, as enfermidades dos seus semelhantes. Aquele que tem o coração em formato de ninho de amor, em formato de abrigo aos moldes do Evangelho, não tem aversão a nenhum tipo de gente. Podem chegar irmãos de outras religiões, de outras etnias, de outras concepções ideológicas, até aqueles que nos têm como inimigos, mas o nosso coração saberá abrigá-los, nem que seja no raio divino da oração. Quando Cristo disse aos seus discípulos, ide, era para ampliar o ninho do Evangelho no mundo. O ninho é a antítese do preconceito de qualquer forma, de supremacia ou aversão. Quantas aversões nós ainda temos escondidas em nossos corações. Como diz a música, Narciso acha feio tudo o que não é espelho. Se uma pessoa não reflete a minha autoimagem, se alguma pessoa não louva o meu narcisismo, eu não consigo abrigá-la com o amor do Evangelho. Esse é o convite de Jesus. É para vencer as limitações, é para superar essas barreiras, para que nós possamos verdadeiramente nos amarmos como Jesus nos amou. Pelo espírito do narcisismo, pela idolatria à autoimagem e ao senso de supremacia religiosa, familiar, étnica, ideológica, nós não conseguimos enxergar os outros como nossos irmãos em humanidade. Mas quanto mais esse ninho se amplia no meu coração, esses preconceitos, essas intolerâncias vão se diluindo dentro de mim e dentro de você também. No ninho, aquele que serve tem como sonho ver o outro também voar. O pássaro que alimenta a sua cria, ele alimenta porque o seu filhote naquele momento não pode sobreviver sozinho. Mas aquele trabalho é um trabalho de preparação para que o filhote, no tempo oportuno, aprenda a voar e se alimentar com as suas próprias forças. Esse é o trabalho do discípulo de Jesus. Ele leva boa nova aos corações que fraquejam, os corações que estão cheios de temor e vacilantes na fé. Apresenta-lhes o alimento espiritual. E quando esses amigos se fortalecem, os liberta
para o voo verdadeiro da imortalidade, da paz, da luz e da capacidade de chegar ao Mestre através das suas próprias forças. É isso, meus irmãos, que o Evangelho nos convida a fazer nesta passagem tão bem descrita pelo apóstolo Lucas. Que possamos seguir os passos de Jesus, que o nosso coração seja um ninho acalorado. Ninguém constrói um ninho colocando nele espinhos. Ninguém constrói um ninho para que ele esfrie diante dos seus semelhantes. O ninho, à maneira do coração, deve estar sem elementos de ofensa, de agressão, e é um ambiente acalorado que recebe todos aqueles que necessitam e ainda não conhecem ou ainda não se compenetraram das maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia, pelo amor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, derramando sobre nós misericórdia sobre misericórdia e graça sobre graça. Muita paz.